Olá, olá, muito boa noite a todos. Nós passamos por cá hoje para mais uma Agatha Talks e hoje a minha convidada é a Begair, ela está lá no Brasil, por isso nós vamos dar aqui continuidade a estas lives que temos vindo a fazer ultimamente com palestrantes que vão partilhar o palco comigo daqui a uma semana, na verdade daqui a 10 dias, não é? Porque é no dia 24 que eu subo ao palco lá no Brasil. Temos também o 23, então para vos trazer um bocadinho de contexto, no 23 e 24 vão acontecer 2 dias de seminário lá no Brasil e chama-se Encontro Holístico Summit. Se vocês ainda não se registaram para assistir, sugiro que o façam. Vamos dar aqui um compassinho de espera para que vocês recebam as notificações, para que vocês vão aparecendo por aí e vão entrando então na live. Hoje, como digo, vamos ter aqui alguém que vai trazer um tema muito especial, que eu gosto muito, pessoalmente, o tema das energias. O que é isso das energias? O que é isso da frequência? O que é isso da vibração que nós emanamos? Será que a frequência que eu emano, será que a energia onde eu estou vai afetar a forma como depois o universo responde, não é? Então pensem sempre, nós partimos da premissa que estamos aqui para ter novas ferramentas, novas abordagens para lidarmos com a gestão de stress. E eu acredito muito que a autorregulação tem que estar na palma da tua mão, porque és tu que precisas disto todos os dias. Então, quando eu faço estas lives, eu chamo profissionais que venham aqui trazer ferramentas, venham trazer instrumentos que te vão ajudar a melhor lidar, a melhor gerir o stress. Vou chamar aqui a nossa convidada já. Lembrando que se ainda não tens bilhetes para assistir à nossa palestra lá no Brasil, daqui uma semana e pouco, que é já no próximo fim de semana, não é este fim de semana, é no outro a seguir. Se ainda não tens bilhetes, gostarias de ter, escreve-nos. Nós temos bilhetes, quer ela, nós temos links que te podemos passar, não é bilhetes em si, não é? Nós podemos te passar o link para tu adquirires, quer seja para o bilhete online, quer seja para o bilhete físico, ou seja, se podes comparecer a São Paulo, é no Angelica Trade Center, lá na Angelica Avenue, ou seja, é tudo muito fácil de encontrar através do Google Maps, claro, imagine, e outras aplicações. Se não podes ir a São Paulo e gostarias ainda assim destes 2 dias de conteúdo, onde vamos falar aqui desta relação entre a espiritualidade e o empreendedorismo, gostarias de acompanhar outros palestrantes, gostarias de me acompanhar a mim, existe também a hipótese de comprar o bilhete online e então estás no conforto da tua casa e assistir tudo o que está a acontecer lá no outro continente. Vamos então chamar aqui a Abigail, vamos rezar que o nosso Instagram hoje esteja bem disposto, que ele não tem estado nas últimas vezes quando chamo convidadas, é sempre uma dor de cabeça, mas hoje nós estivéssemos nós a falar com a senhora das energias, a doutora das energias vai entrar e isto vai funcionar à primeira. Querem ver? 1, 2, 3, mandar energias positivas, faz favor. Será que sim? Será que não? Será que é desta? Fez um sonzinho, mas não sei se vai funcionar. Vamos aguardar mais um minutinho, porque como sabem, o Instagram tem andado um bocadinho terrível aqui nesta parte de facto aceitar as pessoas e a pessoa entra e a pessoa não entra. Vá, mandem boas energias para a gente, estamos a precisar. Vamos ver aqui deste lado como é que está. Vamos novamente, com calma. Será que é desta? Ainda não é desta. Isn't able to join. Diz que não te podes juntar, minha querida. Vamos tentar novamente. Vamos com calma. Isto vai funcionar. Certamente que vai. Vá. 1, 2. Clico aqui. E depois dá um pouquinho de tempo. Esta parte é a mais chata, digamos assim. Olá para vocês que vão chegando. Muito boa noite. Cá está, funcionou! 3 vezes. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Agatha. Chegaste que eu comecei a tossir, eu não sei. Muito boa tarde, como é que estás? Deixa-me ver como é que eu posso Estou altear aqui. ótima, aqui contigo melhor ainda. Um Oh, muito prazer. obrigada, tão bom, que recepção tão boa. Olha, isto são câmaras improvisadas, não é? Porque o nosso Instagram tem esta coisa maravilhosa de nos permitir fazer as lives. Mostra, cá está. Acho que já estou a ver também. Já está, Eu estou já te está. vendo Olha, bem aqui e te ouvindo bem também. é, Estou. correu melhor que ontem, que ontem não havia hipótese, ontem não estava mesmo. A pobre da Marisa. Marisa? Ai, nós sofremos, já estava a desistir, não é? Sofremos, meu Deus. É, É como isso tudo. é, a internet é assim. A gente, quem faz Exatamente. ao vivo, passa esses desafios, né, Agatha? São aprendizados, né? Mas também é isto que distingue os que fazem dos que não fazem. Os que não fazem não sabem que existem estes problemas, Com, não é? com certeza. Então, vamos começar aqui com uma apresentação muito pomposa, muito bem-vinda ao meu canal, bem-vinda às Agatha Talks. E tu trazes um tema que para mim é brutal. Eu costumo falar muito disto em sessão, porque eu acho que as pessoas não têm a noção de que o que elas emanam mais atraem. Não é? Eu quero muito meu primeiro milhão. Mas tu vives na escassez e dizes, por amor de Deus, me ajuda. Não, isso não vai ajudar, porque isso estás a emanar a energia do desespero, minha paixão. É. E convencer as pessoas disto, não é? Então, trouxe uma especialista para nos falar sobre o assunto. Queres-me falar um pouquinho sobre ti, antes da gente entrar mesmo no tópico? Assim, eu estou muito grata por estar aqui, gratidão por compartilhar esse momento comigo, né? São trocas que para mim são valiosas. Então, assim, me sinto muito honrada poder compartilhar isso com você. Assim, ó, eu sou especialista em terapia energética, e ela veio assim de muitas demandas da minha vida de empreendedora. Olha, Eu já empreendo há mais de 35 anos, né? Então eu vim de uma área bastante desafiante, que é a educação, né, Agatha? Então eu empreendi por 30 anos na educação infantil. E ali eu senti a necessidade, assim, de lidar com o meu campo energético, com aquilo que eu vibrava, eu emanava, né, dentro desse processo. E aí eu me descobri, né, que esse corpo, ele tem uma energia, né, corpo, mente e espírito, e elas têm que estar integradas. E daí foi quando eu comecei a me dedicar a vários estudos, buscar muitos conhecimentos, e uma coisa que eu percebi na energia energética, a importância de um corpo, né, Agatha? Um corpo, né? Que a gente tenha assim uma propriedade sobre ele, né? Um conhecimento, autoconhecimento. E aí eu comecei então a explorar, né, esse potencial. E aí foi quando eu percebi assim que o nosso corpo ele tem vibrações e tem que são frequências das quais o nosso campo energético tem uma grava, eu digo assim que é uma gravação, né? O nosso campo energético, eu digo assim, eu sou o gravador e o campo energético é a gravação. imite. Uhum. Emite Difuso. tudo aquilo de experiências que eu vivi, né? As minhas experiências, elas estão ali registradas. E no decorrer da minha exploração de vivência e busca de objetivos, né, eu me deparo com essas memórias registradas no meu campo e que acionam, às vezes, gatilhos que me impedem uma frequência harmônica. Então, eu comecei a perceber assim, eu trabalho só a energia, trabalho a frequência, daí eu percebo que não tem como trabalhar separadamente. E que primeiro eu tinha que ter uma posse de um corpo saudável, estruturado. Como estava a minha relação com esse corpo? A qualidade dessa energia e dessa frequência depende da qualidade que eu tenho na minha relação corporal comigo em estrutura. A minha saúde, a minha disciplina, meus hábitos, enfim. Aí eu comecei a Deixa eu tentar. entrar.
numa, Sim, continua, continua. numa sincronia muito, assim, bem particular do trabalho de que eu faço hoje. Eu sou apaixonada, Agatha, pelos resultados que a terapia traz, assim. Então, eu vibro os resultados da descoberta que eu fiz. E eu fiz isso com bebês. Eu fiz isso com nenês recém-nascidos, né, no desenvolvimento das etapas dele. Aí eu fui trazendo para o nosso mundo adulto, né, que nós somos mais racionais. É como tu falou agora há pouco, assim, eu quero aquilo, mas eu estou vibrando a escassez. Eu quero resultados, mas eu estou lá ainda no problema, nem saí dele, estou lá vibrando aquela energia do conflito. Então, quando eu explorei isso, eu vi que vinha muito assim de uma equilibração, né? Corpo, mente e espírito, e que respondia de forma assim, por comandos, né? E toques, vibrações de sons, né? E uma coisa que eu percebi que se não passasse pela vibração da minha corda vocal, ela não transmutava a frequência. Ok. Olha, isso é uma outra. Ou seja, tu tens que pôr em palavras para que consigas libertar, para falar assim num português mais Mais livre. claro, mais Para solto, mim, né? Então, eu sou completamente apaixonada, nunca entrei na energia, as such, não é? Eu sou uma menina das ciências, e então há ali um certo cepticismo. Eu é números, ciências, está ali, está escrito, está documentado, mas tenho que admitir que foi muito engraçado esbarrar-me, digamos assim, em ti, porque eu uso muito esta ideia e tu já me dizes a tua opinião também. Eu passo muito às pessoas esta ideia espera aí, mas tu queres atingir isto, isto e isto, mas tu estás na frequência do isto, isto e isto. Então, se tu é a mesma coisa de estares a ouvir a comercial, mas estás à espera de sintonizar RFM. Não, RFM não vai estar lá, ou o oposto, não é? Não, nada a ver. Mas tu estás a vibrar aqui, tu ainda estás a vibrar na dor que o outro te causou. Eu falo por experiência própria, porque eu fiquei presa neste processo muitos, muitos anos. Atrevo-me a dizer anos. Onde quando nós, e depois tem outra, nós quando estamos em dor, e acho que é muito importante abraçarmos isto, que também repito isto, mas se eu não digo isto diariamente, não é nada. Quando estamos em dor, nós tornamos-nos muito invejosos. Invejosos no sentido de que a minha dor, o que eu estou a sentir, é mais forte do que. Como assim? Tu estás na rua bem, feliz, a festejar? Então eu estou em dor, como é que tu estás a viver isso? E adotamos aquele papel de que, como assim, o outro está ali bem infeliz, e em vez de tentarmos sair dali, somos quase que dominados por uma data de sentimentos que não são bons, que não são, porque depois acabamos num sítio muito escuro e ainda mais vibramos daquilo, não é? exatamente. E eleva pensamentos também que acabam caindo em emoções, né? Pensamentos que caem em emoção e fica uma cascata, Pois. né? Aquilo que o preto não avança, né? Tu fica vivendo, fica estagnada, como as pessoas dizem, eu estou estagnada, né? Eu estou estagnada porque eu estou vivendo ainda minhas dores. Eu não estou buscando a resolução, né? Sair dela. Porque quando tu tem uma dor, eu sempre converso com as pessoas assim, quando tu tem uma dor, tu não tem que voltar o foco, a tua lente para a dor. Tu tem que voltar o foco para aquilo que você pode resolver para essa dor para deixar de existir. Quando tu vira essa lente para o outro lado, a tua vibração ela começa já a ser diferente, já vem diferenciada. Mas a gente fala muito do poder da palavra. Aí, no campo vibracional, isso é super importante. Porque toda palavra tem uma vibração, tem uma frequência. Então, quando eu vou lá e digo assim, eu posso, eu consigo, eu tudo posso, a vibração dela entra na tua frequência. E quando tu ainda visualiza lá um círculo de luz tomando teu campo energético, circulando como se fosse um átomo, daqui a um pouco ele circunda sobre tua aura, né? E se eleva num cone para o universo,
e sente dele caindo aquela cascata de energia, né, da luz que você te permite. E deixa ela cair sobre teus pés e dê o primeiro passo. Eu gosto muito desse exercício, Agatha, porque é de uma grandeza que te faz conectar com o aqui e agora. Porque tu vai ter que dar aquele passo naquele lençol de luz. Eu disse aqui uma coisa que não está correta e permite-me retificar isso. Eu disse que nunca entrei muito nas ciências, na energia, porque sou uma menina de ciências e uma menina de bases. Dito isto, eu tenho um mestrado em Reiki. Por isso, eu tenho aquela ideia de tu É um construires a processo tua bolha, ou energético seja, também. a energia está ali. Não é? Quer dizer, como assim eu vou dizer que não me conecto com a energia? Claro que sim, eu vou entrar para uma sessão e faço todo um ciclo comigo e com a pessoa que eu vou, não é? Que eu vou atender, que está do outro lado, que não me conhece quantas das vezes e eu também não, e vamos garantir que estamos só nós ali naquela sala. Vamos criar ali uma atmosfera, não é? Ali uma ligação forte. Existe também a bola de energia, por isso esse exemplo que tu deste é também muito bom. Eu costumo dizer muito às minhas pessoas, principalmente quem sofre de ansiedade, e esta é uma dica até muito boa, que se a pessoa puder imaginar que está na sua frente como se fosse uma bola que está a flutuar e a pessoa ao dar o tal passo que falavas ainda agora, entra dentro dessa bola de energia e fica ali protegida e nada lhe pode tocar, isso ajuda muito para períodos de ansiedade. A pessoa está ali no aqui e no agora, continua na sua bolha, mas sabe que está segura do resto do mundo enquanto precisa do seu minuto ou dois para se encontrar ou o tempo que for, mas pelo menos não chega a ficar tão destabilizada como estaria se sentisse desprotegida, como é o caso muitas vezes. E outra coisa é essa história das palavras, ou seja, também passo muito esta ideia de que as palavras têm poder. E eu faço muitas palestras sobre isto. As palavras têm poder. Então, o poder da palavra que tu dizes, ou da palavra que segue, não é? Por exemplo, a palavra eu sou. Eu na minha bio até tenho tu és tudo o que tu quiseres. Porque a palavra que segue eu sou, segue-me. A Marissa Peer usa muito isso, ela não só, muitos outros usarão, mas nós somos muito trabalhados à volta do I am, e depois o que é que vem a seguir aí? Se eu vou dizer eu sou, ou a minha, ainda ontem estava com uma paciente e ela dizia-me a minha fibromialgia, a minha leucemia, mas é tua, mas adotaste, tens papéis, mas eu começo ao contrário, mas foste ao registro, tens certificados, tens documentos sobre isso? Então, então é tua, adotaste, como é que apanhaste, caiu, A como é que foi posse, né? bater aí à tua porta? E essa posse, ela é real, entende? Assim, se eu autorizo, porque é uma autorização que tu tá te permitindo, né? O campo energético, a gente, foi uma coisa que eu aprendi a respeitar muito durante esses anos do meu trabalho, Agatha, no sentido assim, ó, porque às vezes vem aquela exploração da curiosidade, né? As pessoas têm curiosidade, muito, né? E eu sempre digo para todos, tenham cautela de lidar com a sua energia, não façam experiências, né? Não, Não é vamos assim, aqui manipular o joguinho do copo, porque isto não é só brincadeira, tá bem? Não é só brincar. porque às vezes as pessoas vão por esse lado assim e daqui a um pouco se desestrutura, porque lidar com a energia e a frequência dela, tu tá lidando com a tua essência pura, aquela totalmente íntegra, e ela tem suas sensibilidades, tem suas características, né? Então, assim, essa consciência, ela vem através do corpo, né? Eu trabalho muito também junto com essa energia, a fala com o meu corpo. Como eu falo com o meu corpo, como eu conduzo ele, como eu me dirijo a ele, né? Como eu acordo com ele. Então eu trago muita energia muito assim linkada junto com o corpo, nunca desassociada, né? E isso eu aprendi lidando na prática com bebês de 0 a 5 anos de idade, onde Então, a gente podia aproveitar todos os desbloqueios de abandono, perdas, ausência do pai e da mãe. Fiz muito trabalho dentro da instituição, assim, valorosos para mim e que hoje eu aplico em grupos familiares, que eu trabalho com grupos familiares empresariais, né? Eu trabalho com a energia deles no ambiente,
em produção, em prol deles, né, em Exato. benefício. Como tu mesmo falaste, assim, o estresse é uma demanda muito grande. A estresse é a ansiedade, né? Mas o que que isso traz? Isso são excessos. Excessos, né? De É os níveis. expectativas nossa, né? E que gera esse desequilíbrio, assim, ó. Então, o que que eu procuro valorizar? A energia do presente. A minha energia no aqui. Agora, se tu botar muito na expectativa, tu não reconhece ela. A pessoa não reconhece e não consegue trazer uma equilibração. Entende? Assim, ó. Não, tudo o que tu falas dá vontade de entrar e explorar mais e mais e mais, porque Porque vai ele é muito de muito amplo, encontro. Ai, né, meu Deus. Agatha? Ele é muito amplo. Entende? É. Assim, eu gosto de compartilhar, porque na medida que eu compartilho, eu aprendo. E há sempre uma associação de algo que a gente, né, está sempre olhando com um olhar mais zeloso, né? E o olhar para a nossa energia é olhar com autocuidado. Eu tenho que ter autocuidado com ela, eu tenho que ter, além, não é só aquela parte física do meu corpo, a beleza dela, mas é o que ela traz dentro da integridade como corpo. Alma, espírito, que tem vivências passadas e que tem ali dentro também vibrações, né? Como que eu lido, né, com a minha, com essa, eu digo assim, eu tenho uma responsabilidade sobre o meu espírito. Eu não posso simplesmente botar meus desejos, meus anseios acima. Eu tenho que olhar para dentro e me enxergar enquanto essência. Esse é o momento mais difícil dentro do campo energético, é fazer com que a pessoa se conecte primeiro com ela. Não existe resultado se eu não me conecto. Esse Completamente, degraus completamente. acima que todo mundo quer escalar, ele vem de um olhar para dentro. Eu tenho que olhar para dentro. Eu sempre falo assim, ó, um código secreto, né, de transformação é uma expedição ao eu, mas uma expedição ao eu, assim, diferenciada. A Agatha hoje está nesse ponto, então ela tem que começar a fazer a expedição dela, do momento presente dela, para chegar na essência dela. Daí ela tem resultados fantásticos. Enquanto Uhum. eu quiser só olhar para ela do ponto inicial que eu sou, ela fica. Não que ela fique estagnada, mas ela Mas fica falta sem algo. movimentos fortes, né? Sim. Agora, quando tu tem a tua experiência, pega ela e vem excursionando e abre a tua porta interna e te permite abrir as portas do fundo, o sucesso está ali. O É. sucesso desse campo energético está ali, Sa- quando sa- tu te permite abrir a porta dos fundos. Sabes, Abrir as que há, portas, pode sabes que há muita falar. gente. Desculpa, querida. Sabes que há muita gente que tem muito receio. Eu vejo, por exemplo, se eu for comparar a minha realidade anterior com a cultura de Portugal, não é? Eu estou a chegar e estou-me a tentar adaptar também às pessoas, à cultura e tudo mais. Costumo dizer tantas vezes, digo que sou uma estrangeira no meu país, porque para mim tudo é muito estranho, tudo é muito. Mas Novo, estou-me a né? tentar aqui adaptar. E então aqui uma coisa que eu sinto muito, isto não desrespeitando ninguém, claro que não, mas nós vivemos, e eu vivi, eu fui criada assim, totalmente compreendo, nós vivemos aqui numa cultura onde fomos levados a temer sempre algo, a temer algo acima, a temer o castigo, tudo bem que nós como humanos também temos que ter ali certas regras, não é? É por isso que existem os medos, porque senão a gente andava aí no na beira dos prédios e achava que não acontecia nada. Então há certas coisas que são positivas, elas estão lá por um motivo, mas depois há o exagerar de toda uma situação e nós ficamos ali numa coisa que, apesar que nos capsula, acho que é esta a palavra, capsize, que nos capsula, também é muito confortável, que é o papel da vítima. E quando eu estou no papel da vítima e fico lá uma semana, 2 semanas, 3 semanas, sempre a chorar, a minha situação não muda, e vens, e na quarta semana, e na quinta semana, passado um mês, passado 2, 3, continuas a trazer os mesmos problemas, as coisas não mudam, mas tu continuas a vibrar na mesma coisa, mas também não fazes nada para sair dali. O que eu te queria perguntar é, para estas pessoas que eu às vezes falo um pouco sobre
mas espera aí, tu estás abaixo do 459, tu tens que estar acima do 528, e as pessoas ficam naquela coisa toda tipo, mas o que é que ela está a falar, o que é isto? Tu conseguirias nos dar aqui uns exemplos a nível de frequências? Qual é que seriam, por exemplo, músicas boas, porque isso as pessoas podem facilmente encontrar na internet, músicas boas para as pessoas pesquisarem, que as exploriam numa frequência que as elevava, não é? Que as levava de graus acima, e o que devem evitar quando são músicas de uma frequência baixa, qual é a diferença que pode acontecer com elas quando elas estão a ouvir uma e a outra, e qual é que seriam aqui ok, até aqui podes ir daqui para baixo, já sabes que estás a deprimir-te voluntariamente. Gostas muito, ouves uma vez, paras, mas não ouves sempre. Percebes? Esta diferença aqui. Agatha, assim, ó, às vezes no cotidiano, eu vou falar de coisas bem no cotidiano, Sim, sim. assim, ó. Eu trabalho fora, né? Eu tenho a minha atividade. Aí eu chego em casa, eu já tô com alguns limites já extrapolados, né? Já estão com algumas interferências. Aí eu ligo a televisão. Daí o que que vem na televisão? A informação, aquela negativa do dia a dia. Então, assim, ó, é reconhecer que tem coisas que a minha energia sofre influência. Entende assim, ó? Então, quando eu chego do trabalho, não é ideal uma televisão. É ideal assim, ó. Eu administro muito assim, ó, aquela coisa do cantarolar. Eu uso a minha voz como instrumento. Olha o que que um bebê faz. Ele balbuceia, balbuceia, balbuceia. Tenta te colocar primeiro em conexão com o teu som. Esse é o melhor som que nós temos. Ou assovia, ou canta, entende? Reproduz algum som. Então, assim, ó, eu falo que muitas pessoas tiram o calçadinho para ir em casa, né? Tira o calçadinho, é um hábito, uma cultura, enfim. Agora, e eu, o que que eu faço para preservar a minha energia quando eu estou querendo chegar em casa e recompor ela, né? É isso, eu tenho que tirar essa coisa assim, ó, de ligar algo no automático. A gente é muito piloto automático. Eu já vou chegando em casa e vai apertando botõezinhos, né? Porque eu não quero pensar, eu não quero sentir aquilo que eu estou vibrando dentro de mim, aquele desconforto. E eu peço assim, ó, músicas de ambiente ideais, de animais. Procure sons de passarinho, tá? De Uhum. animais e água. É assim, ó, é uma quebra que parece que tira uma armadura de você do teu dia. Ela simplesmente escorrega. E se tu pegar assim, botar aquele som, já deixar ele preparado para quando tu chega, é a tua, eu digo assim, é a tua limpeza energética antes de botar o pé na casa. Aí entra pro teu banho e te permite que aquilo vá junto. Tu entra pro teu ambiente familiar intacto. Mas as pessoas não conseguem ter um ritual, porque eu penso assim, ó, é uma tomada de consciência que eu tenho que exercer um autocuidado. Não existe energia e frequência harmônica se eu não cuidar dele. E não precisa. Eu prefiro, dentro do meu trabalho que eu faço, eu prefiro músicas que sejam de natureza. Eu só utilizo natureza, né? Água, vento, entende? Essas coisas assim. Então Eu, eu já eu, tenho. eu também gosto de panpipes. Não sei como é que a gente põe isso, aqueles Ah, é muito panpipes. também, é maravilhoso também. Porque é uma Entende? música também muito natural, não é? Aquilo não é criado por um instrumento de plástico ou de ferro, não, é uma coisa muito natureza, muito mãe terra, muito Gaia, É muito muito, ajuda. é como se tu pisasse em algo que fosse concreto, né? Que fosse sólido, que te dá segurança, proteção. Ele traz muito esses sons mais metálicos, assim, né? Eles trazem essa coisa como tem o forte, né? O poderoso. Eu Talvez gosto. o nome seja bambu, não é? É bambu, É, é né? É bambu. isso. É Isso, isso. é muito bom. Hum. Instrumentos de flauta, sons de flauta doce também, que são mais suaves, entende? Uhum. Porque trabalhar com frequência energética é trabalhar com a tua consciência renovada todos os dias. Não é uma consciência
estática, não é um pensamento estático. Hoje eu tenho essa consciência, amanhã eu tenho um outro ponto de vista e tá tudo certo. Eu não tenho que me cobrar, me cobrar ou achar que tá tudo errado, tu entende? Isso é questão de segundos que tu te sintonizou numa frequência melhor, o teu pensamento, a tua consciência se renova, o teu ponto de vista muda. E isso é evolução. Agora a pessoa fica presa porque se chocou com o que se autodescobriu, com algo que apareceu e ela mesma vai lá e fecha, bloqueia, por algo que está no campo dela, né? No campo de registro de memórias, né? Eu costumo dizer que o nosso copo de registro dentro da coisa, ele é o azeite e a água, né, Agatha? Sempre vai ficar o azeite em cima e a água embaixo. A água é aquilo que está mais diluído dentro do nosso campo, mais resolvido, né? E o azeite é aquilo que está em conflito ainda com a gente. Então, sempre quando vier uma ação, um movimento teu, vai vir esse fluido do azeite, né? Não vai vir aquela outra fluidez que já está mais calma lá embaixo, tu entende? Então, eu vejo assim, nesse trabalho o encontro com a tua essência pura, a tua essência de criança, sabe aquela que não tem parâmetros, não tem julgamento, foge do julgamento, entende? Assim, ó. E a frequência, ela requer que tu fuja do julgamento. Para ter uma frequência leve dentro do campo de energia, o primeiro tomada de consciência, tu tem que sair do julgamento, tem que te exercitar muito, porque isso é uma prática diária, né? E também da comparação, né, Agatha? Que é dois mal que são assim devastadores dentro do campo energético: julgamento e a comparação, né? Pois. A opinião, mas a comparação está batendo com a mídia agora, com esse salto, né, que houve aí dentro da mídia, né? As pessoas olham para aquilo como uma realidade e colocam expectativas muito altas dentro delas, né? E daí acabam se desorganizando na frequência delas e acreditando que aquilo é um real para todos e fica como um parâmetro. E aí as dores emocionais, doenças estão entrando muito, muito, muito aí, entende? Assim, ó. E eu tenho resultados assim muito grandes com a terapia energética, assim, curas de câncer, sabe assim, que é uma tristeza da célula, a gente vê que é uma tristeza, são mágoas, vergonhas, sabe assim, dentro do ser, né? Sentimentos, ressabiamentos e a pessoa não conseguiu libertar, era aí que eu ia chegar agora. Eu sei que já passámos da hora, mas eu ia perguntar mais isto, que era, claro que até por causa das áreas em que trabalhamos, eu acredito, e tu acreditas, porque acabaste de partilhar, que aquela dor emocional está lá e se a pessoa não cuidar é como ter um prego espetado no pé, aquilo bem ou mal vai fazer cangrena, bem ou mal daqui a nada vais perder o pé, se não tirares vais perder a perna, quer dizer, aquilo daqui a nada contamina-te a um ponto que tu perdes a noção, ou seja, tu tens uma dor, tu tens uma mágoa, tu andas sempre ali a remoer em cima daquilo, tu andas sempre a pisar em cima, bem ou mal aquilo vai-te trazer problemas para o teu corpo físico, porque se o teu emocional te avisa, olha, larga isso, estás-me a fazer mal, e tu não ouves, ele vai ter que trazer para o teu corpo físico e tu entenderes, não, agora já me está, consegues ouvir agora? Então o teu corpo, o teu mente está a pedir, ok, ouves agora, estás-me a fazer mal, para com isso, e a pessoa mesmo assim vai só atrás dos químicos e vai só atrás de, com todo respeito, ok? Eu costumo dizer que eu trabalho muito, aliás, quem me acompanha sabe, eu trabalho muito a saúde integrativa, ou seja, o emocional está tudo muito bem, mas medicação, médicos, eles estão lá e é por um bom motivo, mas é muito importante que a pessoa não se entupa simplesmente de medicação e achar que é aquilo que vai resolver, porque aquilo só vai pôr um pláster em cima de uma ferida que está exposta, aquilo não é que vai resolver o tudo, não é? E aqui em Portugal eu não vejo essa consciência, eu não vejo, poderá haver ainda numa menor escala, mas em comparação com a Inglaterra, tu entras num hospital de saúde pública e tens um problema com o intestino irritável, eles fazem-te um exame, fazem-te scans, fazem-te análises, fazem tudo
um batalhão de exames. Chegas ao fim, tu não tens uma doença física, não tens pólipos para tirar, não tens nada, e continuas com desarranjos intestinais, eles pegam num cartãozinho e vão dizer assim, vai ver esta senhora. Eles próprios indicam para os terapeutas adequados, especializados em cada área de atuação, como tu estás a dizer muito bem. Esta ideia da reparação celular, o nosso corpo tem esta capacidade de se regenerar. Sim. A energia está lá, que ajudou a criar o problema porque a tua mente, por algum motivo, acreditou que era o melhor para ti, porque tu carregavas dores que levaram a que tu tivesses, não é? Que fosse aglomerando aquilo até a energia estar tão densa que aquilo estragaste aquela parte, criou-se ali um podre, um mal, e agora vem este problema. Mas a pergunta que te punha era isto, há muita gente que eu tenho este problema, mas eu nem sequer quero falar sobre isso. Vamos seguir em frente. O não falar, o arrumar debaixo do tapete não resolve, pois não? Não, não. Mas essa é a sociedade imediatista que está aí, sabe? Que gera isso, sabe? Assim, ó. Então, a alopatia, né? O medicamento, ele te traz aquela melhorazinha que é sutil. Mas tu bota um comprimido na boca, tô bem, então eu vou olhar para isso, né? Então, isso eu vejo muito da solução imediata. Eu quero coisa que aconteça rápido, eficaz e que seja assim mágico, né? Bota ali, bate e deu, né? A terapia energética, ela tem efeitos assim grandiosos e imediatos. Na aplicação que eu tenho feito, 30 minutos depois tu já tem uma amostra do que tu tem. Ela já se mostra para ti como é que é. Mas tem essa coisa de eu não ser persistente. Eu não quero olhar para aquilo porque aquilo fala de algo que eu ainda não tenho consciência e que eu não estou preparada para dizer vai embora, chegou tu não pertence a mim, eu não preciso mais ser validada, eu não preciso ser mais, entende, assim, aceita, me sentir pertencente, tu entende? Então, enquanto a pessoa não está preparada, né, Agatha, para isso, aí esse olhar não se fixa ali para fazer a autocura, que eu digo, né? Precisa Eu, ter consciência para fazer sua autocura, porque não é terapeuta que cura, né? É o comprometimento da pessoa com aquilo, com a sua dor. Eu sempre digo para as pessoas, antes de nós começar a mexer na dor, chore a sua dor, faça seu luto com a dor, porque daí fica mais fácil, né, Agatha, de tu fazer essa tomada de consciência, né? Então, é uma coisa assim, eu vejo que é um pouco dessa não querer olhar para isso, está muito nesse imediatismo, na solução, né, mágica. Né? Eu quero agora e tem que tudo ir embora agora. E tu sabe que no emocional não é assim. Quantos não, porque anos de também não veio assim experiência? tão rápido, por isso também não vai assim tão rápido. É simples Não. assim, não é? Então, se E, demorou anos e anos e anos a juntar aquilo tudo para se dar e, o boom, não é? e eu Aconteceu, não é? sempre digo, né, Agatha, quando você aceita isso, aceita que é uma coisa que veio com o tempo, que veio com sem culpas, tira a culpa daí, aceita, tu assina a permissão da autocura. Tu assina, Hum. quando tu aceita que aquilo ali é uma dor, está linkada a isso, tu já identifica, né? Aí tu tem a tua permissão da autocura. Entende? Maravilhoso. É o grande passo, não tem outro jeito. Então, assim, esse despertar que a gente busca através da terapia energética vibracional é a autoconsciência, né? A cada vez subir um degrau a mais para entender os meus processos internos. E foi isso que eu fiz nesses 30 anos, nessa caminhada, e pude me permitir na formação, né, do ser, lá de 0 a 5 anos de idade, né, nessa formação, limpando já o campo, os resultados que são, né, porque às vezes não é valorizado na primeira infância essa limpeza, né, só acúmulo, né, de viver. Porque temos esta ideia de que a criança vem limpa e vem pura e vem, não é? Mas o meio, né, é o meio que Onde que ela nasce. convive, que vai E fazendo esses registros. depois,
e depois surgem coisas, mais um tópico que eu vou abrir, eu sei, temos de terminar, mas só mais um. Mais um tópico que eu vou abrir que é, não estás a perceber, porque isso está no ADN da família, isso é um problema genético. Não, aquela família está habituada a viver um ambiente tóxico. Isso não é genético, filhos, isso é tóxico, são coisas diferentes. Existem coisas e eu não vou desmistificar e dizer que não há ADNs e que não impacta. Agora, na minha família, por exemplo, existia essa cultura na parte da minha mãe, que são 8 irmãs e são todas gordinhas, porque está no ADN da família serem todas gordinhas. Não, porque houve uma que durante muito tempo não era gordinha, era magra, por isso não dá no ADN. Não, é a predisposição. Eu própria sei que eu usei isso como desculpa, como bengala, durante muito tempo. Pronto, sim, se calhar eu era um pouquinho mais. Mas quando emigrei, essa era a desculpa perfeita para eu fazer o que eu quisesse, porque eu tinha. Então, eu estou numa família de gordinhas, porque no nosso ADN. E depois eu olhava para a minha irmã e eu era, mas tu não vais sair daí? Assim. Então, está no ADN ou não está? Ou seja, isto foi um exemplo muito básico, mas o que eu quero aqui dizer é essa história de que o pai teve cancro, o filho teve cancro, o Zé teve. Cancro, se calhar, é um exagero, mas cancro é não mais que acumular de energia que ficou ali estagnada. E então é exatamente esta ideia de que porque o pai teve, porque o tio teve, porque o Manuel teve, porque já está na família e já tem essa descendência. Pode haver lá as células, ok? Podem haver lá as células, mas se de facto não houver exatamente o mesmo desgaste energético que houve que levou a outra pessoa a ficar doente, essa doença não se vai materializar naquele ser, não é? Porque assim, já está ali uma falha, sim, mas se eu não tiver a remoer, se eu não viver repreendida, se eu não viver, não é? As mesmas dores que aquela pessoa teve, eu não vou sofrer da mesma coisa. Agora, o problema é, se são todos da mesma família, vão ter todos crescido dentro do mesmo ambiente, vão levar isso para os filhos deles. Se o comportamento não mudar, a ideia é, de uma geração à outra, nós vamos continuar só aqui como é que eu vou dizer? Ai, Jesus. Mas sabes, estás a perceber, não é? De cadeia em cadeia, levar de uns para os outros esta doença que supostamente está no teu ADN. Isso. Eu trabalho com o alinhamento multigeracional. Exatamente, Era aí que eu trago isso. E eu fiz esse meu trabalho em cima de uma experiência minha de família. Nós somos 4 irmãos, né, Agatha? Eu sou só eu, filha, mulher e 3 homens, né? E os meus irmãos desenvolveram um cisto sebáceos, entende? Nas pernas, nas coxas e nos braços. Dizem né? Aí, que coisas que tu não disseste e devias ter dito. É por é aí, o não é? peso que tu carrega, é o que tu tá, é Não aquilo que tu libertaste. não manifestou, Exatamente, não não deixou vir para libertaste. fora, né? Tu prendeu, né? Uhum. Aí o que acontece assim? A minha mãe faleceu, o pai faleceu, antes do pai falecer, manifestou no meu braço. Eu tenho, ó, entende? Bom, Uhum. aí eu estava num processo de estudo, disse assim, bom, eu não preciso disso para me sentir pertencente a esse núcleo. Para da Aí, gaguez, por quando eu exemplo, sim. manifestei isso para o meu campo, fiz essa tomada de consciência, ele ficou aonde ele estava. E agora começou a reduzir, já faz um bom tempo, E aí os médicos, tira. Não, assim como ele se manifestou por algo que eu não me libertei, eu estou me Nada. liberando e estou me permitindo, entende? Que isso não precisa. Começou, sabe, atenuar. Então eu estou vivendo esse processo disso que tu colocou agora Muito dentro bom. da minha clã, do meu núcleo Muito familiar. E eu bom. estou trabalhando com o alinhamento multigeracional, que vai além da nossa geração, mas vai ao espírito, também as experiências milenares do nosso espírito. Ele Muito bom. tem vibrações nesse corpo de informações das quais nós não temos conhecimento, né? A gente não acessa. Então tem uma gama de coisas assim
e tu compra, isso é uma ideia que se compra. Essa coisa de tu dizer assim, ó, eu sou lá na minha família todos são diabéticos. Tu comprou, tu entregou para o teu campo É um energético e ele pacto que tu manifestou. É um fazes. Então, se pacto. eu quero, se o meu pai é diabético e eu quero pertencer, eu vou ter diabetes também. Pronto. Eu quero Eu ser tive aqui validada situações por bastante eles. complicadas à conta de pactos, exatamente, que são feitos, porque até mesmo aquela criança que começa muito cedo a gaguejar, porque o pai é gago e ela quer pertencer ali, então ela também tem isso. Ou se não, É fácil de ir buscar de onde é que veio. é fácil de tu encontrar algo que justifica. Isso é uma justificativa Sim. que a gente arruma. Entende? Assim, ó. Aí tu lança para o campo e ele manifesta. Ele manifesta. A mesma coisa, olham para uma criança pequena e dizem assim: ah, é igual o vô. É igual o vô, igual o vô. O que que tu tá autorizando ali? Ela Toda a carga energética, características físicas, emocionais, comportamentais, tu está alimentando aquele campo. A criança se cresce, e ela se identifica já, porque aquilo foi falado, foi repetido, repetido, o campo se apropriou. Então, assim, existe muitos processos assim, Agatha, muito. No entanto, que eu não dou conta da demanda e eu estou fazendo processos coletivos assim. Eu foi. trabalho com grupos coletivos, eu trabalho com empresas também que têm campos energéticos assim, A que trabalhar. vieram plantar, às vezes daí coisas que não fluíram lá e que hoje se repete na vida deles, eles ficam fazendo planejamentos exaustivos fora de propósito, né? Então, agora meu último projeto está voltado para empresas, o mundo corporativo. É. Entendi assim. Eu acompanhei muito o trabalho. Ai meu Deus, nós temos que parar isto. Eu É. vou estar, Ai, eu vou estar aí uma que bom semana, que a nós gente temos que vai se conversar muito, muito. encontrar. Que bom que a Mas gente vai se encontrar, Agatha. eu acompanhei muito o trabalho do. Sabes, a minha certificação do Ponopono foi com o Joey Vitale. E ele vai buscar aquele jovem ancião eu agora não saberia reproduzir assim, mas ele também usa muito o Ho'oponopono para limpar os passos antes de entrarem, para purificar, para trabalhar. E é realmente através. Aquilo não é bem o Ho'oponopono, mas pronto, mas também tem muitos toques de. E ele também trabalha ali aquelas vertentes. Mas vá, já estamos aqui a sair super do tópico. Amores, stress, energias, tu és o que tu vibras, ok? Muito cuidado com o que tu andas para aí a vibrar. Houve músicas que te acrescentam, houve coisas que te põem lá em cima. Claro que se tu estás mais em baixo, estás mais depressiva, vais ter a necessidade quase que de ouvir uma música mais triste, mais isto, que te lembra aquela pessoa, que te lembra aquela situação. Uma vez, tudo bem, dás uma chora, a good cry, como a gente diz em inglês, que isto em português fica estranho, dás uma boa choradela, enxugas as lágrimas e vai. Agora não ficas a ouvir essas músicas durante 3 semanas seguidas, por amor de Deus, porque senão o teu estado emocional vai refletir isso, tu vais absorver essa tristeza e vais andar ali Vai, nessa frequência. vai, desencadear Outra isso. coisa é as pessoas também à tua volta, tentares conseguir perceber se tu ficas melhor ou pior quando sais da beira dessas pessoas, se estás melhor ou pior quando elas se afastam, e isto nada tem a ver com dependência emocional, estamos a falar de campos vibratórios, ok? Que aquela pessoa te traz quando ela chega, o que é que tu pensas quando pensas nela, fechas os olhos, é uma coisa positiva, é uma coisa negativa, o que é que vem? Eu falo muito disto no meu site. Lá está, eu digo que não trabalho, mas na volta até trabalho mais que o que eu penso. Eu falo muito nas minhas redes sobre isso. E uma mensagem que tu queiras deixar, meu amor. É claro, quando eu estiver aí, nós vamos ter que fazer lives tipo todos os dias, porque vocês são Vamos. imensas, vai ser uma semana incrível. Eu quero absorver o máximo de conteúdo, vai ser certamente muito É bom. Mas que deixa-me uma mensagem então. Bem, eu só quero agradecer por esse contato, por poder te conhecer, né? Ter essa sincronia, essa conexão que é fundamental, assim, falar de energia é falar de nós, né? Da nossa existência enquanto ser e essência, né? Então eu estou convidando o pessoal, né, para estar com a gente, né? Dia 23 e 24 aí, né, Agatha, onde a gente vai estar parcerizando esses saberes, né? Onde a gente vai poder fazer trocas. E eu vou estar falando aí da intuição e da ação. Eu vou trazer aí uma coisa que não foi dado voz ainda dentro do campo energético, é para a intuição, né? Então eu vou
trazer um pouco desse conhecimento, vou trazer um pouco de prática, técnica também para a gente vivenciar esse momento e deixar, né, a nossa essência falar que ela precisa se manifestar, né, nesse Sim. campo para a gente poder crescer, né, enquanto ser e também evoluir, porque se a nossa frequência ela não entra em equilíbrio, né, essa fonte natural de vibração do nosso corpo, ela começa a quebrar e a nossa evolução não acontece, né? Daí a gente entra em sofrimento, em dores, A obstinação. doenças, né? Sim. Exatamente. E já É que tu isso, desvendaste, gratidão. já que tu desvendaste uma coisa, eu vou desvendar uma também. Eu vou fazer uma coisa em palco que eu ainda não tinha feito, mas nós temos tempo, porque temos por uma vez tenho ali tempo a fazer assim uma coisa assim mesmo como eu gosto. Então eu vou fazer em palco o resgate da criança, que eu nunca tinha feito, à minha maneira, com o meu método. Por isso vai ser. Amor, se vocês ainda não compraram os bilhetes para este programa, opa, vocês não têm o que vocês andam a fazer na vossa vida, corram. Só vos digo assim, corram, porque isto vai ser lindo. Estão tantas profissionais juntas a fazer tanta coisa maravilhosa, vocês vão ter aqui terapia. Vocês vão ter aqui Olha, anos e anos de terapia que vocês pouparam da vossa vida. exatamente. E a outra coisa, né? Nós temos um campo áureo de 13 metros, nós vamos estar integradas, caminhando no mesmo campo. Tu pode imaginar a força disso, o poder, então não fiquem fora, né, Agatha? É Não bem fiquem isso, é fora. bem isso. Está bem, meu amor. Gratidão, amor. Muito, Gratidão. muito obrigada. Foi um prazer enorme. Da mesma forma. Um E até beijo. para a semana. Igualmente. Chegando Até. segunda-feira já. Nem acredito. Então, vá. Eu estou Beijinho enorme, chegando minha querida. quarta, Beijinho a estou todos chegando vocês quarta. desse lado. Quem estiver a ouvir-nos, quem quiser deixar comentários, quem quiser saber mais, estejam super à vontade. Deixa-me ver que eu já pus isto aqui mais para cima. Estejam super à vontade de me deixar aqui. Tanta gente, tão lindos. Olha, um beijinho enorme para vocês que estão aí. Deixem comentários. Comentem aqui abaixo se quiserem saber mais informações, e-books, alguma coisa. Sintam-se à vontade de nos escrever. Um beijinho a todos e Beijo. até para a semana. Não, para a semana? Exato. Eu volto para a semana para mais duas e já lá do Brasil. Aliás, para a semana vai ser uma maluqueira, vai ser umas atrás das outras já lá do Brasil. Olha, um Oba. beijinho enorme e Beijo. até breve. Beijinho, Até. querida.